Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre equações exponenciais, tá? A gente vai rever, na verdade, alguns conceitos básicos de potência e assim aprender a resolver equações exponenciais. Lembre-se o seguinte, em anos anteriores nós já estudamos, por exemplo, as equações do primeiro grau, que são equações em que a variável x, tá? Ela só vai apresentar expoentes, né? Na verdade, não vai apresentar expoente. A gente sabe que o expoente, quando não aparece, seja de uma letra, seja de um número, isso significa que esse expoente aqui é o número 1, como a gente já aprendeu, tá? Não confundir o expoente como sendo zero, porque todo número, com exceção do zero, tá? Elevado a zero é 1, tá bom? Então a gente pode dizer aqui, por exemplo, que o x tem que ser diferente de zero, tá? Então qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. Bom, então expoentes unitários, tá? Simplesmente não vão aparecer, tá? E é isso que a gente categoriza como uma equação do primeiro grau, que a gente aprendeu aí em anos anteriores, desde provavelmente do sétimo ano que vocês estudaram, tá? Aí depois a gente apresentou para vocês uma equação chamada equação do segundo grau, e essa equação tem a característica de apresentar um expoente aí, número 2, expoente 2. Aí a gente chama de equação do segundo grau justamente por causa disso. O expoente leva esse nome. Nós poderíamos estender mais ainda para a equação, por exemplo, do terceiro grau, tá? Com algumas outras coisas aqui, certo? Quarto grau, quinto, sétimo, oitavo, nono grau, décimo grau. Nós podemos generalizar o grau simplesmente olhando para a variável com maior expoente, tá? Desde que eu tenha a variável com maior expoente, eu tenho então aí a definição para o expoente da nossa variável, tá? Um outro ponto aqui que é interessante de a gente analisar é as equações, elas vão possuir geralmente o nome característico com alguma coisa que funcione nela. Por exemplo, nós iremos estudar funções trigonométricas, que são funções que são obtidas a partir de senos, cossenos, que foram conteúdos que nós já estudamos um pouco dentro do triângulo retângulo no bimestre passado. Depois nós vamos aprender a trabalhar com funções, com equações em volta dessas funções aqui, que são os senos e cossenos. Mas para hoje a gente vai trabalhar com as equações exponenciais, como o nome já sugere, tá? Vai ter expoente no meio. Uma pergunta que poderia surgir é: por que eu não digo que uma função do segundo grau é uma função exponencial? Porque a sacada aqui não é a variável estar elevada ao expoente, mas na verdade é justamente esse objeto aqui, o objetivo aqui. Por exemplo, eu vou ter uma variável no expoente. Tá? Então as equações do exponenciais vão se configurar sendo equações que têm as mesmas características, tá? Vai ter dois membros, tá? O primeiro lado e o segundo lado, o membro 1, membro 2 da equação, vai ter uma igualdade e vai ter variáveis. Só que a variável que vai ser apresentada aqui, ela se encontrará no expoente da minha equação, tá? Pode aparecer de maneira simples, igual estou apresentando para vocês agora. Também pode aparecer de uma maneira bem complexa. Por exemplo, eu poderia ter que 47 elevado a x ao quadrado menos 2x mais 1, por exemplo, igual a zero. Igual a zero não. Vou colocar aqui igual a 1, tá? Então esse é um exemplo de equação exponencial, em que a variável eu tenho uma configuração de equação, tá? Letras, números, igualdade, dois membros, tá? E, além disso, eu tenho aqui os expoentes, né? O expoente da minha equação, ela apresenta a minha variável. Então, com isso, eu tenho, então, a minha equação exponencial. Assim que a gente tem uma equação exponencial, tá? E aí a gente vai ver algumas observações já já. Então, assim, vamos dar continuidade aqui na aula. E aí a gente tem agora os pontos básicos, que são os conceitos, tá? Para os conceitos, a gente vai abordar algumas propriedades importantes aqui, ó. Então, deixa eu organizar aqui. Primeira coisa, acho que antes de falar um pouco sobre aqui os conceitos, vamos entender o seguinte, tá? Gente, quando eu tenho, por exemplo, a elevado a um valor n, isso aqui é a,
vezes A, vezes A, né? Vezes A, isso aqui se repete, tá? N vezes. Exemplo, né? Por exemplo, se eu tenho 3 elevado à quinta potência, isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Lembre-se, 3 vezes 3 é 9, tá? 9 vezes 9 é 81. E 81, por exemplo, vezes 3 vai dar 243. Então eu sei que 3 à quinta dá 243. É só eu, né, pensar um pouquinho aqui e fazer esse cálculo de maneira bem tranquila, né? Um cálculo bem simples, tá? Então essa seria a ideia inicial aqui pra gente, a gente tem que entender isso. Só que, claro, isso daqui é algo que a gente já estudou, a gente já aprendeu isso nas aulas anteriores, tá? Então, fica aí esse detalhe importante. A gente já estudou isso, a gente já aprendeu essa parte, então não há, de certa forma, necessidade da gente ficar abordando essa parte em si, tá? Deixa eu pegar aqui, limpar aqui tudo de uma vez. Ah, não vai limpar aqui não. Então deixa eu dar uma limpada agora aqui no Ctrl Z, que vai ser mais rápido. E aí nós vamos abordar aqui as propriedades que nos são apresentadas aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para a canetinha que ele não buga, tá bugando só na borracha. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. E a primeira propriedade, como vocês podem ver aqui. Deixa eu tentar aumentar, mas deixa eu deixar assim mesmo. Então a primeira propriedade que vocês podem avistar aqui, pessoal, é o seguinte, ó. É a propriedade de que b elevado a x, tá? Ele é sempre positivo, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho, claro, aqui vale um detalhe importante, tá? Vale uma observação que não foi apresentada aqui. B precisa ser positivo, claro, né? Porque se eu tenho menos 2, tá? Elevado a 3, isso aqui vai dar menos 8. Então, essa propriedade que eu acabei de citar para vocês, ela é válida, tá? Em alguns aspectos, não em todos. Mas aqui, deixa eu limpar aqui, né? Apagar aqui. Deixa eu trocar essa cor que não tá legal, não. Deixa eu ver o verde. Tá bom, verde. Olha só, então, para que isso seja verdade, tá? B precisa ser positivo. Então, se nós pegamos o número aqui elevado a x, esse valor sempre vai ser positivo. Quando eu falo elevado a x, eu tô querendo me referenciar a qualquer valor, tá? Outro detalhe importante. Qualquer número elevado a zero, diferente de zero, como eu citei para vocês, o resultado dele é 1, tá? E aqui nós temos 2014 elevado a zero, o resultado é 1. Se eu tenho uma potência de base positiva, base qualquer, mas que o expoente aqui é negativo, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Deixa eu focar bem nela, ó. Nesse caso aqui, a gente inverte esse número numa fração e ele fica positivo, tá? E aqui tem um detalhe bem legal, que é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma fração elevada a um valor negativo, tá? Para que esse valor seja positivo, você vai inverter a fração aqui, ó. Ou seja, os 3 meios se tornam 2 terços nesse caso. Aí você pode resolver normalmente, ó. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. É possível sim resolver dessa maneira, tá? Outras propriedades que nós temos aqui, eu vou precisar apagar, né? Outras propriedades que nós temos aqui que são importantes, são propriedades de revisão, claro, não são propriedades assim novas, tá bom? São propriedades que a gente já viu, já estudou, então, enfim, são propriedades que a gente já conhece, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a propriedade que relaciona potência com raízes quadradas ou não, tá? Raízes qualquer. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 sobre 13, igual vocês estão vendo aqui. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, tá? De 2 ao cubo, dentro de uma raiz aqui de índice 13. Observe que o expoente do número novo, ele é justamente a parte do numerador da minha fração. E o denominador se torna, então, aqui o índice da raiz, tá? E aí ele resolveu aqui, ó, 2 ao cubo, 8, e pôs o resultado aqui dentro. Propriedade da soma, né? Ou melhor, multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. A gente vai ver exemplos daqui a pouco, a gente vai resolver equações dessa forma.
Nós temos aqui divisão de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui fica uma dica muito importante para essas duas propriedades, que a gente utiliza bastante em física, quando eu estou dando aula de física para vocês. Nós resolvemos bastantes questões desta natureza, tá? Aqui nós temos potência de potência, ou seja, repete a base e multiplica os expoentes. E aqui nós temos, tá? Nesses dois casos aqui abaixo, nós temos o fator de potências iguais, em que a gente pode deixar a potência aqui fora do expoente, que é bem interessante usar essas propriedades de vez em quando, certo? Bom, essas propriedades que eu acabei de listar para vocês são propriedades que vocês, né, nós já vimos quando nós estudamos, tá? Potências e raízes lá no início do ano. Então não é algo novo para a gente vai pegar essas propriedades agora e vamos tentar aplicar esse conceito no nosso estudo agora de equações exponenciais, tá? Para isso, eu preciso alertar vocês a mais uma condição. Em alguns momentos, tá? Algumas dessas propriedades também são verificadas com a base negativa, mas nem sempre, tá? Então aqui a gente não vai focar nisso, a gente nem vai levar em consideração a base negativa para o nosso estudo, tá? Não significa que não exista e que não possa ser feito, tá? Mas nem sempre pode ser feito. Às vezes é bem complicado a gente garantir que vale. Então a gente não vai se preocupar com isso agora. A gente vai deixar para um outro momento, tá? Bom, uma outra propriedade que é importante e interessante é o seguinte, ó. Se nós temos uma base diferente de 1, então b elevado a alguma coisa sendo igual a b elevado a essa mesma a outra coisa, o mesmo b, significa dizer que o expoente precisa ser igual. Por exemplo, uma coisa bem importante. Se eu tenho 2 elevado a k e eu tenho 2 elevado a 3, isso daqui significa para mim que o k tem que ser 3, tá? Porque aqui embaixo as bases são iguais. Para quem não lembra, tá, pessoal? Quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3, esse carinha aqui de baixo a gente chama de base, tá? Só para relembrar, talvez alguém possa ter esquecido. E esse carinha aqui de cima nós chamamos de expoente. Então esse detalhe é importante, tá? Seja, né, o expoente numérico ou algébrico, né? Uma letra aí representando ele. Então fica essa dica importante aí para vocês relembrarem. Base e expoente. Então, se a gente tem uma base positiva e diferente de 1, por que tem que ser diferente de 1? Porque, gente, 1 elevado a 3 é 1. 1 elevado a menos 5 é 1. 1 elevado a 1 milhão é 1. Não importa o valor que aparece no expoente, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, pelo menos dentro dos números que nós trabalhamos, tá? Não vamos entrar aqui em outros mundos numéricos aí não, tá bom? Então, voltando aqui, essa propriedade a gente vai usar bastante e vocês vão ver agora a partir deste momento nos nossos exemplos, tá? Então, vocês vão ver aqui nossa primeira questão. Nossa primeira questão, ela traz o seguinte, ó. Resolver essas duas equações aqui. Nós já temos as respostas e aí eu quero fazer com vocês. Primeiro, nós temos aqui, ó, 1 elevado a x igual a 1 elevado a 5, tá? Então, intuitivamente, às vezes, por conta desta propriedadezinha aqui, de que se as bases são iguais, então os expoentes são iguais, mas aqui vale um detalhe importante que tem que ser diferente de 1, o que aqui não cumpre essa regra. Essa propriedadezinha aqui, ela nos remete aqui ao seguinte detalhe, né? Como que 1 elevado a x é igual a 1 elevado a 5? Então, uma resposta possível seria o quê? Primeiro, eu sei que 1 elevado a 5, isso aqui é sempre 1, tá? Então, qual é o x que quando eu faço 1 elevado a x dá 1? Pensem comigo. Se o x for 0, x elevado a 0 é 1. Ou melhor, 1 elevado a 0 é 1. Se o x for 2, 1 elevado a 2 também é 1. Se o x for 5, como a gente acabou de ver, também 1 elevado a 5 é 1. Ou seja, eu poderia colocar números negativos, números decimais, frações, raízes. Eu poderia inventar muitas coisas diferentes aqui, mas resumindo a história, qualquer x que eu coloque aqui, qualquer valor, 0, 1, 2, menos 5, 2 sobre 3, 5,4,
raiz quadrada de 5 dentro, aqui em cima, o resultado sempre é 1. Ou seja, para esse contexto aqui, qualquer número serve. Por isso que a solução da letra A é simplesmente os números reais, ou seja, todo mundo, tá? Todos os reais. Acabou aí. Agora, pense comigo o seguinte, vamos supor que eu tivesse uma questão que a linha, vamos colocar aqui. Se ao invés de x elevado a de 1 elevado a x igual a 1 elevado a 5 fosse 1 elevado a x igual a menos 1, deixa eu tirar os parênteses, menos 1. Qual era essa resposta? Nesse caso aqui, a solução seria vazia. Por que a solução é vazia? Simplesmente porque nós não vamos ter nenhum número em que eu coloque aqui no lugar do x, que quando eu faço 1 elevado a esse número, o resultado é negativo. Ou seja, base positiva, o resultado sempre tem que ser positivo, tá? Independentemente de quem apareça aqui. Então fiquem atentos a esse detalhe importante. Agora na letra B, nós temos a seguinte equação, né? Uma equação agora um pouco mais complexa, que diz para a gente o seguinte, ó. 5 elevado a 3x menos 51 é igual a 7 elevado a 3x menos 51. É um detalhe aqui bem intrigante para a gente, né? Como que nós vamos resolver agora essa questãozinha? Ela parece ser um pouco complexa de se resolver, mas eu vou estar resolvendo aqui com vocês agora e mostrando que não é tão difícil assim. Deixa eu limpar aqui e pegar o mesmo arquivo aqui. Deixa eu pegar aqui, tá aqui ele, tá? E aí nós vamos resolver agora só a questão 2. Eu vou mostrar para vocês que nós vamos recorrer a algumas técnicas matemáticas para poder chegar nesse resultado. Como que nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, nós sabemos que temos que usar... Opa, deixa eu voltar ali. Eu acabei tirando. Volta para cá. Então nós sabemos que nós temos que podemos utilizar essa regra aqui, ó. Essa que está aqui dentro. Se as bases são iguais, eu posso esquecer as bases, tá? E usar só os expoentes. Os expoentes precisam ser iguais, tá bom? Então aqui, gente, claro que vocês provavelmente nunca viram esse tipo de resolução. Então vai ser algo novo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui para esse exemplo, tá bom? Não significa que é para todo exemplo, mas para esse especial, nós vamos usar essa regra aqui, ó. Nós vamos pegar, que nós temos, ó, 5 elevado a 3x menos 51 igual a 7 elevado a 3x menos 51 também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 7 aqui, elevado a isso aqui, e vou passar para o outro lado dividindo. Só que quando eu faço essa divisão, esse carinha aqui, ele vai sair daqui. Mas não é o zero que vai ficar no lugar dele, tá, pessoal? Quem vai ficar no lugar dele aí é o 1, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, que talvez seja mais fácil para vocês relacionarem isso daqui com o que a gente está acostumado. Vamos colocar o 1 aqui embaixo, porque a gente sabe que toda fração tem um 1 embaixo, senão não tem ninguém lá. Então vamos multiplicar cruzado, tá? Então se eu pego esse carinha aqui, ó, que está dividindo aqui, esse carinha aqui, que está aqui em cima, desculpa, vamos passar para o outro lado dividindo, nós vamos ter 5 elevado a 3x menos 51 sobre 7 elevado a 3x menos 51. E isso aqui, desse lado, só vai sobrar o 1, tá? Professor, porque você não vai pôr o 1 embaixo? Não precisa, tá bom? Porque o que eu quero aqui, nesse detalhe aqui, é o seguinte. Nós vimos essa propriedadezinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa propriedadezinha que eu quero falar para vocês. Essa aqui. Divisão de mesma base. Se o expoente é igual, desculpa, passos diferentes, mas expoentes iguais, eu posso colocar o expoente em evidência fora do parênteses, ou seja, o expoente é o mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 5 e o 7 na mesma fração e vou deixar o expoente aqui fora. Que é possível fazer isso dentro das propriedades. E isso aqui é igual a 1. Ora, a gente viu uma das propriedades também, que para que o resultado dê 1 aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui, esse expoente precisa ser igual a quanto? Ó? Precisa ser igual a 0. Ou seja, esquece a base, tá?
e nós vamos trabalhar só com o expoente. Para que isso daqui seja verdade, o expoente precisa ser zero, ou seja, 3x menos 51, ele vai ser igual a zero. E agora é só resolver essa conta. Então, resolvendo isso aqui, nós teremos 3x igual a 51 positivo, porque está negativo, passa para o outro lado, somando no caso. E nós temos 51 dividido por 3, né? Passo 3 dividindo, 51 dividido por 3, o resultado dá 17. É justamente a resposta aqui. Ou seja, a solução dessa equação é igual a 17. E aí acaba por aqui essa questão. É bem simples, talvez um pouco complexo. Então, para que a gente entenda melhor, eu vou fazer algumas questões aqui diferentes, mas só que bem mais simples. Numa equação exponencial, pessoal, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho, pegar uma bem simples, eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 4. Como que eu resolvo essa continha aqui? Primeiro, eu vou lembrar que o 4 é 2 ao quadrado, então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, porque 2 ao quadrado é 4. Aí eu esqueço aqui as bases e uso só os expoentes. E aí, nesse caso aqui, já acabou, tá? Então, x é igual a 2. Mas suponha que, em vez de ser 2 elevado a x, fosse assim, ó, 2 elevado a 2x. Como que eu faria? Mesmo processo. 2 elevado a 2x igual a 2 ao quadrado. Eu esqueço as bases e aí uso só os expoentes. 2 elevado a x, 2 vezes x igual a 2. Então, vou passar agora o 2 dividindo e, portanto, 2 sobre 2 é 1. Portanto, x para esse exemplo aqui é igual a 1. Agora, veja o seguinte. Se ao invés de ser só 2x, eu tivesse assim, ó, 2 elevado a 2x menos 1 igual a 4. Processo de resolução, mesmo, tá? Repete o primeiro. E do outro lado, você faz aqui o arrumar, né, a forma em potência do 4. Depois que faz isso, as bases são iguais, corta a base. E aí nós teremos 2x menos 1 igual a 2. Aí eu vou passar o 2 para lá, o 1 para lá somando. Igual a 2 mais 1. E aí, depois que somar, eu vou passar o 2 dividindo. Então, nós temos que o x é igual a 3 sobre 2. Acabamos aqui a questão, tá? Poderia colocar aqui uma equação do segundo grau, colocar muito mais coisas, envolver muito mais conceitos, mas o processo básico é esse. Primeiro, você tem que deixar todo mundo na mesma base. Segundo, você precisa cancelar as bases. E, por fim, resolver o que tiver de resolver no final. Vamos para outros exemplos aqui para vocês entenderem. Primeiro, essa questão diz assim, ó, pode-se verificar que 1 é solução dessa equação aqui. Mostre que não há outra solução real. Como que a gente vai mostrar que não há outra solução real para essa equação aqui? Bom, se o 1 é uma das equações, como que a gente vai chegar nesse processo final aí para mostrar que nenhum outro número também é solução? Vou dar só um exemplo aqui antes da gente continuar. Basicamente é o seguinte, ó, por exemplo, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 0 menos 1 é igual a quanto? Ó? 2 elevado a 0 é 1. E 2 aqui vai ficar 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1, pessoal, você tem que inverter, fica 1 sobre 2. Ou seja, é 1 mais meio. E 1 mais meio dá 1,5. Tá bom? Quando eu pego aqui, por exemplo, 3 elevado a 0, que é o valor de x, esse aqui vai dar 1. Ou seja, 1 não é igual a 1,5. Esses x são diferentes. Então é isso que eu quero dizer. A gente vai mostrar que só o 1 é solução, por exemplo, tá? Então a gente vai mostrar isso já já. Bom, então vamos lá mostrar que só há uma solução, que é o 1. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos recorrer a algumas propriedades. Então vamos reescrever aqui 2 elevado a x mais 2 elevado a x menos 1. E aí o processo aqui vai ser só um processo algébrico, tá? De manipulação de números e letras. A primeira coisa que a gente vai mexer é nesse carinha aqui. Então nós vamos mexer nele da seguinte maneira, tá? Quando eu tenho uma subtração, isso significa que nós temos uma divisão de mesma base. No caso aqui, nós temos 2 elevado a x mais
no caso 2 elevado a x menos 1, se transforma em 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Porque divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então é 2x, 2 a 1. Como que a gente vai resolver agora? Nós vamos pegar o 2 elevado a x e iremos colocá-lo em evidência. Quando eu faço isso, aqui não sobra ninguém, né? Se eu tiro daqui, não sobra ninguém. Só que aí eu tenho que colocar o 1, porque 2 vezes 1 é ele mesmo, esse carinha aqui. Mas, se eu tiro o 2 elevado a x, daqui fica 1 sobre 2. Notem que 2 elevado a 1 é 2. E isso aqui vai ser igual a 3 elevado a x. Vamos resolver primeiro entre parênteses. Quando eu faço 1 mais 1 mais 1,5, o resultado vai dar 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 3 elevado a x. Tá vendo 2 elevado a x aqui que está multiplicando? Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Ou seja, 3 sobre 2 é igual a 3 elevado a x sobre 2 elevado a x. Ora, 3 sem expoente, né, e 2 sem expoente significa que o expoente é quanto? Significa que o expoente é 1. Então, por comparação, as bases são iguais, portanto, o x é igual a 1. Logo, não tem nenhuma outra solução, tá? Então, qualquer número que você põe aqui não será a solução desta equação em especial. Próximo exercício, nós temos aqui uma pancada de equações para a gente resolver. E essa vai ser bem legal porque eu vou estar podendo mostrar para vocês todas essas resoluções. Então vamos lá. Primeira equação, nós temos aqui 2 elevado a 3x mais 1 igual a 128. Em todos esses casos que possam aparecer números que não estão, que nós chamamos de fatorado, a primeira coisa para resolver, como nesse caso aqui, é a fatoração. O que eu faço? Eu vou pegar o 128 e irei fatorá-lo, tá? De possível em bases iguais. O 128 é par, então é possível que ele seja dividido por 2. Efetuando a divisão, dá 64. Depois de por 2 de novo, 32. Por 2 de novo, 16. Dá para dividir por 2 de novo, 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Acabou aí. O objetivo aqui é nós sabermos qual é a potência desse carinha. No caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ou seja, 2 elevado a 7. Isso significa dizer que 2 elevado a 3x para essa questão, mais 1, é igual a 2 elevado a 7. Percebam que depois que eu efetuo a fatoração, as bases são iguais. Cancelo as bases e aí é só resolver os expoentes. Eu tenho que 3x mais 1 tem que ser igual a 7. Vou passar o 1 para o outro lado subtraindo. 3x é igual a 7 menos 1. 7 menos 1 é igual a 6. E, portanto, 3 vezes x é igual a 6. Portanto, x tem que ser igual a 2, porque 2 vezes 6, 6. Essa é a solução, tá? Então, a gente aplica dessa maneira a forma de se resolver problemas com essa natureza, tá? Para o item B, como vocês podem ver aqui, nós temos uma equação do segundo grau aqui em cima. Então, essa vai ser legal também de se resolver justamente por essa ideia, tá? Deixa eu limpar o frame aqui. Pegar de novo a questão. Não é essa questão aqui. Vamos lá. Essa aqui a gente já fez. Essa aqui. Então vamos lá fazer mais uma. Vamos fazer aqui a B, ó. Então como que eu faço a B? Vejam só. Aqui, ó. Tá vendo que é igual a 1? Isso significa dizer que o expoente precisa ser igual a 0. Ou seja, para esse contexto aqui, ó, 5 elevado a x quadrado menos 5x mais 6. Se quando for igual a 1, gente, sempre faço assim. Isso vai ser 5 elevado a 0. Se aqui fosse um 3, seria 3 elevado a 0. Se aqui fosse 0,7, aqui seria 0,7 elevado a 0. Porque as bases sendo iguais, a gente vai ter, então, a nossa equação do segundo grau. Lembre-se que a equação do segundo grau dá duas soluções, por isso que aparecem duas respostas aqui. E aí nós vamos calcular o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac.
E além disso, substituindo, né, o b vale menos 5, o a vale 1 e o c vale 6. 5 ao quadrado é 25. Lembre-se, base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 vezes 6, 24. Portanto, a subtração desse caso aqui vai dar 1. Esse é o valor do delta. Para calcular o valor de x, usamos a segunda fórmula, na segunda parte da fórmula. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Logo, menos b é menos 5, então vai ficar menos 5, vai dar mais, né? Raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Ou seja, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Tá? Uma das respostas é 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. E a outra resposta, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Por isso nós temos as respostas 2 e 3 aí em ordem numérica. Tá? E aí, nesse caso. Já na letra C e na letra D, a gente tem uma particularidade bem interessante aqui. Ó. Qual é? Primeiro, vamos começar pela letra C. Nós temos aqui 5 elevado a x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Nesse caso aqui, pessoal, a solução é vazia, não, a gente não precisa fazer cálculo. Por quê? Porque a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante. Não tem como uma potência produzir resultado igual a 0. E isso aqui é vazio porque só tem 5 elevado a alguma coisa, tá? Essa coisa é muito grande, mas não importa, é 5 elevado a alguma coisa. E no item D, segue o mesmo perfil, né? Não tem como você somar duas coisas positivas e o resultado é zero. Então, por isso que a solução também é vazia, não precisa de cálculo, tá? Agora vamos para o item E e para o item F, que são dois itens aí bem interessantes de nós fazermos ela. Deixa eu novamente limpar aqui o frame, pegar a questão aqui de novo para a gente dar uma olhada. Nós vamos fazer agora só a letra E e F. Tá? Caso você não tenha pegado bem esse aqui, pausa o vídeo, então volta aí e tenta escutar bem direitinho aí o que eu argumentei aí como resposta, tá? Vamos fazer agora a letra E e a letra F, tá bom? Percebam que agora a letra E, ela não vai ser vazia a solução, e isto porque nós temos uma subtração, então subtraindo pode ser que dê zero, somando não tinha como dar zero, tá? Então vamos lá. Para o item E, nós temos 5 elevado a 2x mais 5 menos 3, menos 5x ao cubo igual a zero. Aí eu vou pegar esse carinha para o outro lado, ele está subtraindo, eu vou passar ele somando. E agora eu posso cancelar as bases, ou seja, 2x mais 5 é igual a 3. Nós vamos passar o 5 para o outro lado subtraindo, então vai ficar 3 menos 5 que dá menos 2. E aí, passo 2 dividindo. Menos 2 dividido para 2, menos 1. Essa é a resposta, como vocês podem conferir aqui. Agora, vamos para a letra F. O que diz a letra F? Nós temos uma fração elevada a x elevado a uma fração igual a uma fração de 1 sobre raiz de x elevado a x, né? E aí nós precisamos ver como que nós vamos resolver esse cálculo aqui, tá? Bom, sem enrolação, vamos lá. Como que a gente vai aplicar aqui? Gente, nesses processos aqui, o ideal é que aconteça uma das duas coisas. Ou as potências são iguais, ou as bases precisam ser iguais. Se isso não ocorre, fica bem complicado nós resolvermos essa questãozinha aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai aplicar essa resolução. E aí a gente vai fazer assim, ó. Com a letra F, vamos fazer assim. Vamos tirar primeiro parênteses, né? Então vai ficar 1 elevado a raiz de x sobre x elevado a raiz de x igual a 1 elevado a x sobre raiz de x elevado a x, tá? Ficou assim. Bom, a primeira coisa que a gente pode ressaltar aqui é que 1 elevado a qualquer coisa é 1. Vai permanecer aqui. E aí eu vou ter x elevado a raiz de x igual, novamente, 1. Repete, né? E aí embaixo nós vamos ter raiz de x elevado a x. Como que nós vamos proceder agora? O que eu vou fazer? Vou pegar esse carinha aqui, essa raiz, vou passar para cá multiplicando, e esse 1 vai passar para lá dividindo.
nós vamos ter raiz de x elevado a x sobre x elevado a x igual a 1. Bom, aqui nós temos divisão de mesma base, só que aqui primeiro nós vamos mudar nossas bases aqui. Em cima, nós vamos ter x elevado a x sobre 2. Lembre-se da propriedade de potência que a gente aprendeu no início do ano. Deixa eu corrigir esse x aqui. Que quando eu tenho uma raiz quadrada, o expoente, nós temos a base, aí o expoente fica em cima e o índice da raiz, nesse caso a raiz quadrada, fica embaixo. Aqui embaixo eu vou repetir, x elevado a raiz de x igual a 1. Propriedade aqui, ó, de divisão. Como que a gente aplica a propriedade de divisão? Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar x sobre 2 igual a raiz de x. Isso aqui tem que ser igual a 1. Só que lembre-se, para que isso seja igual a 1, o expoente tem que ser 0. Ou seja, x sobre 2 menos raiz de x é igual a 0. Vamos passar a raiz para o outro lado. Então, x sobre 2 é igual a raiz de x. Aqui, nós vamos pensar no seguinte. Quais são os números que a raiz quadrada é a metade desse número? Por exemplo, nós temos o 0, nós temos o 1 e nós temos o 4 também, né? Então, vejam só. 1, raiz quadrada de 1 é 1, 1 dividido por 2, então 1 não entra. Por que eles colocaram o 1 aqui, né? Interessante isso aqui. Então, vejam comigo, detalhe importante. Então, nesse caso, o 0 não serve, porque não pode ter divisão por 0, então o 0 não serve. O 4 pode? Pode, porque 4 dividido por 2 dá 2, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a solução, nesse caso aqui, é o 4. O 1, eu não entendi porque eles colocaram 1, já que o 1 não serve. 1 dividido por 2 é 0,5 e raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 1. Então não dá, não tem como esses valores baterem, tá bom? Então essa foi a letra F. E para a gente finalizar, vamos dar uma olhada nessas 3 questões aqui. Na verdade, nós vamos fazer somente essa aqui, questão 4, e as questões 5 e 6 nós vamos resolver na aula que vem, que eu quero sentar com vocês e fazer elas passo a passo e explicar ao vivo para vocês essas aqui. Vamos resolver a questão 4, tá? Então vamos lá. Aqui nessa questão 4, nós temos um sistema de equação. Deixa eu até recortar aqui. Só questão 4, tá? Eu já vou colocar aí para vocês verem. Só um minutinho, vou recortar só a questão 4. E aí eu vou colocar só ela para vocês verem. Bom, não consegui recortar só 4. Tive que colocar mais aí. Então, imagina que só tenha 4 aqui. Então, a gente vai resolver esse sistema de equações. Então, como que a gente vai resolver ele, tá? Vamos começar pela equação 1, essa primeira aqui de cima. Nós temos que 2x é igual a 4y. Lembre-se que 4 é 2 ao quadrado. Então, nós temos uma potência de potência. Ou seja, o 4 é 2 ao quadrado, só que está elevado a y. O que a gente vai fazer aqui? Potência de potência. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2y, né? Repete a base e multiplica os expoentes. Quando as bases são iguais, a gente pode cortar e concluir então que o x é igual ao dobro de y. Essa foi a primeira equação. Agora vamos trabalhar com a segunda equação. Bom, com a segunda equação nós temos a seguinte expressão: 3 vezes 9 elevado a x é igual a 243y, tá? Agora veja o seguinte:
As bases são as mesmas? Não, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos transformar nas vezes base. Primeiro, lembre-se que 9 é 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado elevado a x. O 243, se a gente fatorar... Não vou nem fatorar porque eu fiz ele no início aqui, tá? Olha só, o 243, como a gente viu aqui, que eu apaguei, né? Eu apaguei o 243, então vamos lá, vamos fazer de novo. Então, 243, fazendo a fatoração, vamos lá, dividir por 3. 24 dividido por 3 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. 81 dividido por 3, 27. Dá para dividir por 3 de novo, que dá 9. Por 3 que dá 3. Por 3 que dá 1. Um detalhe importante, não é regra, tá? Aqui deu 5, né? Então é 3 é quinta. Não é regra. Mas em geral, eles vão escolher valores que se encaixem dos dois lados para facilitar a divisão, senão fica difícil, tá? Vamos resolver aqui a potência de potência, fica 3 vezes 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a y. 3 vezes 3 elevado a 2x, a gente vai repetir a base e somar os expoentes, lembrando que quando não tem expoente, expoente é 1. Bases iguais, a gente pode agora cortar as bases e ter a seguinte expressão. Pronto, agora nós temos as duas regrinhas. Vamos pegar a segunda, né? 1 mais 2 elevado a x igual a y. Nós vamos colocar no lugar do x os dois y, então fica 1 mais 2 vezes 2y. 2 mais 2 dá 5, 4. Então, 1 mais 4y é igual a y. E aí nós vamos passar o y para o outro lado. E vamos passar o 1 para o outro. Trocando o sinal, é claro. Então, 4y menos y vai dar 3y igual a menos 1. Aqui, deixa eu ver se deu algum erro. Justamente porque... Ah, lembrei. Agora eu encontrei o erro. Eu coloquei aqui 5y, né? Ou melhor, 3 elevado a y. Faltou colocar o 3 elevado a 5y. Ah, bom. Não ia dar errado, né? Então aqui faltou o 3 elevado a 5y. Então aqui vai ficar 5y, 5 e aqui 5y. Agora sim. Então aqui é 5, aqui é 5 e aqui é 5. Quando eu passo esse carinha para cá, vai ficar 4 menos 5. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então vai ficar menos y. E aí nós vamos multiplicar por menos 1 para mudar o sinal. Então y é igual a 1. Então se y é igual a 1, segue então que x é igual a 2. Porque x é 2y. E aí nós encontramos o valor de x e y. X é 2, y é 1, igual está aqui. Certo? Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, tá? Espero que todos tenham entendido. Acessem a plataforma, vai ter uma atividadezinha para vocês, atividade que se encontra na apostila, tá? Lembre-se que sempre vale ponto e eu aguardo vocês aí na quinta-feira para a gente ter nossa aula online, tá bom? Fica com Deus e até a próxima, pessoal. Falou!